Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos de 36 a 50. Um dos fariseus pediu-lhe que fosse comer com ele. Tendo entrado em casa do fariseu, pôs-se à mesa. Uma mulher que era pecadora na cidade, quando soube que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro cheio de bálsamo. Colocando-se a seus pés por detrás dele, começou a banhar-lhe os pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, os beijava e os ungia com o bálsamo. Vendo isso, o fariseu que o tinha convidado disse consigo: se esse fosse profeta, com certeza saberia quem e qual é a mulher que o toca, uma pecadora. Então, respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Ele disse: Mestre, fala. Um credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 denários, o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos a dívida. Qual deles, pois, mais o amará? Creio que aquele a quem perdoou mais, respondeu Simão. Jesus disse-lhe: Julgaste bem. Em seguida, voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Ela, com as suas lágrimas, banhou com os meus pés e enxugou-os com os seus cabelos. Não me deste o ósculo. Ela, porém, desde que entrou, não cessou de beijar os meus pés. Não ungiste a minha cabeça com bálsamo, porém, esta ungiu com bálsamo os meus pés. Pelo que eu te digo, são-lhe perdoados seus muitos pecados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Depois disse à mulher: São-te perdoados os pecados. E os convidados começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: A tua fé te salvou. Vai em paz. Palavra da salvação. Comentário: Lucas 7, de 36 a 50. São Gregório Magno. Esta mulher, após ver as manchas da sua torpeza, correu até a fonte da misericórdia para ser lavada. Não se envergonhou diante dos convivas, porque, envergonhada de si mesma, com muito mais seriedade por dentro, não cria haver nada para envergonhá-la mais por fora. Vede com quanta dor ardeu essa mulher, que não se acanhou de chorar em meio a um banquete. Ela desejara com os olhos coisas terrenas, mas agora chorava para castigá-los. Arrumava os cabelos para realçar o rosto, mas agora com os cabelos enxugava as lágrimas. Por isso segue, e os enxugava com os cabelos da cabeça. Pela boca, manifestara a sua soberba, mas agora, beijando os pés do Senhor, imprimia ao rastro do Redentor. Por isso segue, beijava os seus pés. Aplicara bálsamo sobre si mesma para adoçar o cheiro da sua carne, mas o que exibira no seu corpo com torpeza, agora o oferecia a Deus com louvor. Por isso segue, ungia com bálsamo. Portanto, quantos prazeres e divertimentos ela tivera para si mesma, tantos sacrifícios de si mesma ela agora encontrava. Converteu em número de virtudes o número dos crimes, para oferecer a Deus em penitência tudo com que ofender a Deus em pecado. Assim, a prostituta tornou-se mais honrada que as próprias virgens, pois depois que o arrependimento foi nela aceso, incendiou-a no amor de Cristo. Ora, todas essas coisas manifestavam-se no exterior. As que se desenrolaram em sua alma eram muito mais ardentes, e apenas Deus as enxergava. Já o fariseu, ao ver essas coisas, despreza a mulher, e não condena apenas a ela por ser pecadora, como também a Jesus,
por acolhê-la. Vendo isso, o fariseu que o tinha convidado disse consigo: se este fosse profeta, com certeza saberia quem e qual é a mulher que o toca. Eis aí o fariseu, verdadeiramente soberbo e falsamente justo, a repreender a uma doente por sua doença e ao médico pelo socorro. Essa mulher, se tivesse vindo aos pés dele, seria rechaçada com chutes. Cria esse homem que o pecado alheio a contaminaria, e é porque não estava repleto da verdadeira justiça. Assim também alguns sacerdotes, se cumprem exteriormente alguns atos de justiça, ainda que pequenos, olham com desprezo as pessoas que lhe foram confiadas e desdenham todos os pecadores do meio do povo. É necessário, pelo contrário, que quando avistamos algum pecador, deploremos antes a nós mesmos pela desgraça dele, ou porque já caímos em pecados semelhantes, ou porque podemos cair. Devemos discernir com bastante cuidado a severidade que devemos aos vícios e a compaixão que devemos à natureza da pessoa. Pois, se deve ser punido o pecador, o próximo deve ser alentado. E quando ele já aplica por penitência própria o castigo dos seus pecados, é nosso próximo, já não pecador, porque já castiga o que a justiça divina condenou. Logo o médico estava entre os dois doentes, mas um, em meio à febre, conservava os sentidos, ao passo que o outro perdera os sentidos do espírito. Ela chorava o que cometera. O fariseu, por sua vez, orgulhoso da sua falsa justiça, exagerava a força da sua saúde. A ferrugem do pecado é tanto mais eliminada quanto mais o coração do pecador é queimado no fogo da caridade. Eis como aquela que viera doente ao médico foi curada, mas para alguns a sua saúde tornou-se causa de doença. Por isso segue, e os convidados começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? O médico celestial, porém, não lhes volta os olhos, sabendo que tais homens, quando medicados, pioram. Aquela que curara, porém, ele a fortalece por suas palavras de misericórdia. Por isso segue. Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai em paz. Porque ela não duvidou que pudesse receber o que pedia. Em sentido místico, o fariseu que presume de sua falsa justiça representa o povo judeu. Já a mulher que, embora pecadora, se aproxima chorando dos pés do Senhor, representa os gentios conversos. O que significa o bálsamo, senão o perfume da boa reputação? Se, portanto, realizamos obras justas, que respinguem na igreja o perfume da boa reputação, o que estamos fazendo, senão derramando bálsamo sobre o corpo do Senhor? Ora, a mulher ficou atrás de seus pés. Nós, pelo contrário, nos punhamos à frente dos pés do Senhor, impedindo-lhe a passagem, enquanto, vivendo em pecado, resistíamos aos seus caminhos. Mas se depois dos pecados nos converteremos ao verdadeiro arrependimento, então voltamos para trás de seus pés, porque agora seguimos os rastros daquele contra quem antes lutávamos. Regamos com lágrimas os pés do Senhor, quando nos inclinamos com um sentimento de compaixão até os membros mais baixos do Senhor. Enxugamos os pés do Senhor com os cabelos quando nos compadecemos dos seus santos, a quem estamos unidos pela caridade, oferecendo-lhes tudo o que nos é supérfluo. A mulher beija os pés que enxugou. Nós também fazemos isto se amamos com zelo os que com liberalidade socorremos da pobreza. Pode ser ainda que nos pés do Senhor esteja encerrado o mistério da encarnação. Beijamos, portanto, os pés do Redentor quando amamos de todo o coração o mistério da sua encarnação. Ungimos os pés com bálsamo quando pregamos o poder da sua humildade com a boa reputação das santas palavras. O fariseu, ao ver essa cena, encheu-se de inveja, porque quando o povo judaico vê os gentios pregarem a palavra de Deus,
definha todo em inveja. É por isso que o fariseu é rebatido pelo Senhor, para que a perfídia do seu povo venha à luz. Aquele povo infiel, com efeito, nunca ofereceu ao Senhor sequer os bens exteriores. Já os gentios, após a conversão, não apenas lhe sacrificaram suas posses, como lhe derramaram seu sangue. Por isso Jesus diz ao fariseu: não me deste água para os pés, ela com suas lágrimas banhou os meus pés. A água é um bem exterior a nós, as lágrimas são um humor interno. Aquele povo infiel tampouco deu a Deus o ósculo ou beijo, porque não quis amar por caridade aquele a quem servira por temor. Ora, o beijo é um sinal de amor. Os gentios, desde que foram chamados, não cessam de beijar os rastros do seu Redentor, porque eternamente suspiram por seu amor. Diz nosso Senhor ao fariseu: não ungiste a minha cabeça com bálsamo, porque o povo judeu, que jurara guardar a fé na divina potência, não fez caso de celebrá-la com o devido louvor. E em seguida, porém, esta ungiu com bálsamo os meus pés. Porque os gentios, depois de que aceitaram a fé do mistério da sua encarnação, celebraram com mais alto louvor até as partes mais baixas deste mistério.